Olá, meus caros amigos e amigas do canal, mais uma vez, juntamente com vocês, para a gente dar início aqui ao trabalho, de divulgação do conteúdo que nós temos proposto a fazer. E com atraso, semana passada não foi possível a gente fazer a publicação do vídeo, mas estamos aqui pela graça de Deus, e alegres por ter vocês aí conosco participando. Como havíamos dito, desde o nosso último encontro, trataríamos hoje a respeito de direita ou esquerda, qual o caminho seguir. E nós vamos ver, gente, que muito mais importante, do que a gente se apaixonar, na ideia se a gente é de direita, se é de esquerda, antes mesmo da gente tomar uma decisão a esse respeito, é muito importante a gente tentar rapidamente entender a origem disso tudo, como que começou, as ideias, o que veio surgindo, e nós vamos de uma maneira aqui bem simples, tentar passar isso para que você então tenha pelo menos uma base, de fazer uma pesquisa mais detalhada aí. Então já quero pedir para que você curta, compartilhe, se inscreva no canal. Peço muito aí que a gente consiga bater a meta de 40 inscrições, e você é fundamental para isso, ok? Bom, primeiramente nós vamos falar aqui alguns aspectos históricos, Muita coisa aqui que eu falar, possivelmente você vai se lembrar das aulas de história, que você viu na escola. Só que aí quando a gente pega e junta, as informações, a gente consegue desenhando um mapa, do que foi a evolução dessas teses, que vêm sendo defendidas aí pelas direita, pela esquerda. E a gente tem, o a nossa vida cidadã, a vida da nação ao longo da história. É porque nós não somos filhos de chocadeira, A gente sabe muito bem que para que estejamos aqui hoje, houve toda uma concepção, uma gestação, um parto, e aí o mesmo aconteceu com os nossos pais, aconteceu com os nossos avós, nossos antepassados, e enfim, tudo tem origem na história, E nós vemos que lá naquela época da Reforma Protestante, há cerca de 500 e poucos anos atrás, houve meio que uma ruptura, com o sistema tradicional que existia, onde a igreja era centralizadora de tudo, Ela dominava por meio dos governos, dos impérios, em várias nações da Terra. Pode-se dizer que ali onde era conhecido, na Europa e no Oriente Médio, na Ásia, praticamente a igreja romana comandava, dominava tudo. Então, com a Reforma Protestante, veio então o início desse rompimento da igreja, com os governos. E também, logo em seguida, começou a teoria da libertação, onde também vários padres tiveram ali essa sacada, essa ideia de pensar, mas o pessoal da igreja tem tanto privilégio, o alto clero, eles vivem tão bem juntamente com os reis, com os governantes, enquanto que a população muitas vezes fica sem nada, E é importante a gente lembrar que até nesse período, de 500, 400 anos atrás, não existia indústrias, não existia indústrias, não existia comércio forte, e não existia mercado. Então, ou seja, quem era dono das riquezas ou era a igreja, ou então quem era ligado à igreja, os governos, aquelas pessoas ali da burguesia, E as demais pessoas, elas eram camponesas, trabalhavam lá nas fazendas, não tinha terra nenhuma, e como não tinha indústria e não tinha mercado, ou seja, elas produziam para o seu próprio sustento, não se vendia e comprava coisas, como a gente conhece hoje. E aí então essa teoria da libertação, ela surge exatamente em relação a isso, Falar, por que a igreja e os governos têm tanto e a população não tem nada? Então daí se surgiu o início, dessa ideia de pegar de quem tem e distribuir para quem não tem. E com isto,
A teoria da libertação, ela inicia então esse rompimento da igreja com os governos, né? E sempre com esse discurso de pegar de quem tem e entregar para quem não tem. E então, com isso, esse pessoal, né, dessa teoria da libertação, eles chegam então até o governo francês, né, até o parlamento francês, e quando então vai ocorrer ali aquela Revolução Francesa, esse pessoal toma uma voz, isso já ali no ano de 1780 e poucos, né, já após 200 e poucos anos ter iniciado, né, esse movimento da teoria da libertação. Então, na Revolução Francesa, esse pessoal chega até o parlamento francês e ali passam então a tomar decisões a esse respeito, levantam um movimento muito forte, né? E por meio então de Napoleão, né, que foi um grande general da época, né, da história, aí vocês vão se recordar muito bem, eles começam então a impor, né, esse regime que foi, na verdade, colocado com muita violência, né? Ele foi imposto mesmo na população na época, houve guerras, né? Muita gente morreu, foi uma coisa assim bastante violenta, as guerras napoleônicas, destronou praticamente todos os reis ali da terra vizinha, né, da Europa e também de parte da Ásia. O único rei que não foi destronado foi o de Portugal, exatamente porque como já existia Brasil e Portugal, na época que o imperador, né, sabendo que Napoleão já estava vindo para pegar, tomar posse ali do reinado de Portugal, né, invadir e destronar o rei, ele imediatamente já fez então, né, o decreto transferindo a sede do Império para o Brasil. E ele pega então e zarpa, né, com a família real para o Brasil. E quando Napoleão chega, né, tem até comumente aí aquela pressão que a gente ouve falar hoje, né, ficou a haver navios, né, quando a gente chega para pegar alguma coisa e você chega lá não está, né, aquela coisa você não consegue pegar, alguém fala, aí ficou a haver navios, né. Então foi exatamente isso que aconteceu. Napoleão chegou, né, para destronar o rei de Portugal, só que aí Portugal já havia zarpado, né, já estava em alto mar, em viagem para o Brasil, e Napoleão então ficou a ver navios, né, não conseguiu, tanto é que por isso que o rei de Portugal foi o único rei da Europa na época que não foi destronado, né, pela comitiva de Napoleão, né. E as guerras napoleônicas então foram guerras de extrema violência, né, como vocês devem bem lembrar aí das aulas de história. E nesse meio termo, né, entre ali na Revolução Francesa, nessas guerras napoleônicas, já estava em andamento a primeira Revolução Industrial. Então, ou seja, o pessoal já estava conseguindo sair dos campos, né, aquela vidinha que eles tinham lá só de subsistência mesmo, produzia só o seu alimento ali, né, muitas vezes trocava alimentos com o vizinho. Então, aquilo ali passou a não se justificar mais aquele argumento, né, que nós vimos lá no início, o pessoal querendo tirar da igreja, dos governos e distribuir para a população. Porque aí a população ela já começa então a ter os seus meios de subsistência por meio do trabalho, por meio do salário, né, e isso tudo então já estava sendo possível ali, ia ser uma solução natural, né, para essa questão. As pessoas iam sim começar a ter então o seu meio de subsistência, a sua chance de conseguir também comprar as suas coisas, comprar as suas propriedades, né, por meio da Revolução Industrial. Só que não parou nisso, né? A história veio andando, né? E aí logo em seguida a gente viu que, né, esse pessoal do marxismo, né, por meio aí do Karl Marx, eles não aboliram essa ideia de pegar aquela ideia inicial, né, de tirar dos que tinham do governo e da igreja e distribuir para a população. Marx então pega isso e aplica para a indústria que está sendo formada ali já naquele momento, né, já no ano de 1820, 30 por ali. Ele então começa
querer que as riquezas produzidas pela indústria, né, que os industriários tivessem então que distribuir a sua riqueza com os assalariados. E aí inicia ali aquela questão toda da luta de classes. Mas como nós vimos aqui, já não haveria necessidade disso, né? Porque os trabalhadores já estavam conseguindo, né, suprir as suas necessidades, comprar seus bens necessários, né, ter as suas propriedades. E isso é o mercado, né? O mercado já ia conseguindo dar forma à vida social, né? Mas mesmo assim, Karl Marx ele pega essa ideia primitiva lá de quando a gente viu da teoria da libertação e vem aplicar isso então para o campo industrial, né? A relação ali entre patrão e empregado. E a gente vê que isso veio tornando assim uma forma bastante forte, de uma forma bastante forte. Isso veio tomando forma, né, no meio da sociedade. E nesse manifesto aí a gente vê que as formas, né, para que fosse conseguido o intento sempre é por meio da violência, né? A palavra violência ela é empregada várias vezes nesta obra. E então assim a gente vê que essa turma, né, eles têm uma predileção muito grande pela violência, né? Aí a gente se pergunta, fala, bom, mas da onde então que veio, né, essa terminologia, né, de direita e de esquerda, o que isso tem a ver? Esse pessoal todo, né, da teoria da libertação, que depois virou o marxismo, né, lá na Revolução Francesa, por eles terem chegado no parlamento, todo o parlamento, se a gente pegar imagens aqui do nosso parlamento brasileiro, por exemplo, né, para servir como imagem, a gente vê que ele é dividido em duas seções, né? Você tem o presidente no centro, que é o que cuida ali o dirigente da Casa Legislativa, né? E o pessoal que se assenta, né, ou seja, os membros, eles têm um corredor central e aí é dividido, direita e esquerda, né? E essa turma da teoria da libertação, do iluminismo, né, eles eram a turma que se sentava à esquerda, né? Então, ou seja, é o pessoal da bagunça, né, da violência, nessa época aí, fica bem claro isso, você pode se aprofundar e constatar isso, né? Então, eles se sentavam do lado esquerdo do parlamento, né? E ao passo que os conservadores, né, que era o pessoal que lutava para conservar a propriedade, né, os trabalhos ali, o salário do pessoal que estava sendo pagos, a moral, né, a vida religiosa da população, então eram os conservadores, né, que ficavam à direita. E esses considerados na época lá até, eles se juntavam na esquerda exatamente para que pudessem ficar juntos, né, e fazer lá suas manifestações, seus barulhos, né, eram conhecidos por bastante desordem e, como nós vimos aí, também pela violência. E com isso, né, a história então ela andou e veio, sabe? Veio ao longo dos anos, né? Nós vimos aí que aí passou do marxismo, né? A gente passou então para os regimes totalitários, né? Começou ali na Primeira Guerra Mundial, através de assassinatos violentos que ocorriam, violência extrema mesmo, para se chegar ao poder, para que fosse tomada, né, toda aquela parte ali da Europa, né, todas as nações, e usavam da violência, da força para conseguir esse intento, né? E aí nós vimos os regimes totalitários, né, surgir a partir disso daí. Como exemplo, né, temos alguns aí, ó, o Hitler na Alemanha, né, nós temos o Mao Tse Tung da China, temos o Stalin da Rússia, temos o Mussolini na Itália, o Maduro aqui na vizinha Venezuela, né, que a gente está acompanhando atualmente aí a crise humanitária, muita gente vindo embora para o Brasil, né, fugindo da miséria e da violência lá. Tem os Castros, né, lá de Cuba, e o Kim Jong-un da Coreia, né, são regimes assim bastante totalitários, né, ditadores mesmo, antidemocráticos, que perpetuam no poder, só saem de lá mortos, né, e são frutos aí
dessa ala esquerda, né, que sentava lá na Revolução Francesa, na esquerda do parlamento. É um pessoal que tem muita sede pelo poder, eles fazem de tudo para estar lá e quando estão, não saem de forma nenhuma, né? A gente vê isso hoje na atualidade muito firme, né, por conta dos partidos, né, partidos políticos que aí esses governantes totalitários eles usam, né, os partidos para que eles sejam fortes, né, para que tenham uma massa de apoio e aí eles consigam então manter, né, esse projeto de poder totalitário. E essas questões, elas todas são assim de bastante conhecimento. Você vai pegar aí nisso que foi dito e você vai se lembrar, né, de muita coisa você estudou na escola. Só que aí quando a gente vai fazendo essa ligação, né, essa cronologia, a gente percebe então que isso veio, né, de uma ligação bastante na história, né, ela veio caminhando e a gente vê hoje aí o resultado, né? E aí por meio disso então, dessas predileções, né, por exemplo, a liberdade sexual ela é muito banalizada, né, pela esquerda. Então são questões características, né, da esquerda que nos fazem então poder ter um pensamento assim, falar, bom, então realmente eu me encontro de um lado ou me encontro de outro, né? Eu sou esse libertário, esse liberal, né? Ou eu sou o conservador, né, que quer manter o padrão de família, né, a religiosidade. Bom, fica aí para você avaliar, né? O nosso conteúdo para hoje era este e espero ter contribuído com vocês. Deus abençoe grandemente e até o próximo encontro.